Parece mentira, mas é a realidade. Vasco 0, Criciúma 4. Criciúma humilhou o Vasco em pleno São Januário, colocou o Vasco na roda e o senhor Cláudio Tencati deu nó tático no senhor Ramon Dias, que saiu sendo xingado, vaiado pelo torcedor, e a gente já sabe como funciona São Januário. A torcida do Vasco faz uma festa belíssima, apoia o time, mas tomou o primeiro golzinho, ou então não precisa nem perder o primeiro tempo. Basta jogar mal. Terminar o primeiro tempo empatando, jogando mal. Pode ser contra o Real Madrid. A gente já sabe o que vai acontecer. O juiz apita, não é mole não, tem que ser homem para ganhar no Caldeirão, não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão. Já vem a pressão. E o primeiro tempo termina 1-0 para o Criciúma. Você não projetava um 4-0 para o Criciúma ao término da partida, porque o jogo não se desenhou para um 4-0. Não se desenhou. O Vasco perdeu a oportunidade na pequena área no primeiro tempo. O Vasco perdeu pênalti no primeiro tempo. Poderia vencer o primeiro tempo. Mas o Criciúma foi mais eficiente e acabou vencendo por 1-0. E aí vem toda uma atmosfera maluca para o segundo tempo. O Criciúma faz 2-0 rápido no segundo tempo e o Vasco simplesmente tomou um nocaute. Nocaute, oh! O Vasco tomou um nocaute. Soco no queixo. No segundo gol de Felipe Matheus. A partir dali, virou várzea. O Criciúma brincou com a cara do Vasco. O Bolazier, ele fez uma dança no meio da partida. Ele dominou a bola e girou. Mas não foi que ele girou com a bola, não. Ele girou sem a bola. Ele dançou no meio do jogo. E 1 minuto depois dele dançar, provocar e tirar sarro, ele faz o gol do Criciúma. Bolazier, 1 gol, 2 assistências. Felipe Matheus, 2 golaços. E o Criciúma meteu 4-0 no Vasco. Depois do 3-0, o Vasco já estava nocauteado. Passou a ter uma sensação de, pô, será que não querem derrubar Ramon Dias? A gente sabe como é futebol. Que tem times que chega um momento que quer derrubar o treinador mesmo. E você tomar 4-0 do Criciúma, da forma como é construído o 4-0, principalmente ali depois do 2-0, o time toma um nocaute e toma um vareio de bola do Criciúma, que se a gente for analisar o Criciúma no papel e comparar com os outros 19 times da Série A, o Criciúma, se não for o pior time no papel, tá no top 2, top 3, pô, com muito otimismo. O Criciúma é um dos piores times dessa Série A. E começa bem, né? Empatou com o Atlético Mineiro, ganhou agora do Vasco e perdeu alguns pontinhos ali contra o Juventude e empatou lá no Heriberto Rios. Mas, enfim, o ponto é, uma coisa eu já vi acontecer em São Januário, várias vezes, inclusive. O Vasco tomar vareio de bola. Já vi o Vasco tomar vareio de bola do Ituano. Já vi o Vasco tomar vareio de bola do Operário. Na Série B isso, tá? Vareio de bola. Vareio. Só que o Vasco, óbvio, na Série B tem mais time do que a maioria. De forma espírita, vencia alguns jogos que a gente assistia o jogo e falava, como é que o Vasco venceu isso aí? Ninguém sabia responder. Venceu, irmão. Peso da camisa, sei lá, torcida na pressão, no abafo, incentivando o time, empurrando. Mas você já viu o Vasco tomar vareio de bola. E hoje, além do Vasco tomar vareio de bola, ele não só perdeu como foi humilhado, né? Tomou 4-0. Normalmente o Vasco toma vareio, mas perde de 1-0, então ganha até mesmo o jogo. Na Série B, principalmente quando eu acompanho muito o Vasco. Mas é o seguinte, meus amigos. Primeiro vamos começar com o meme. Esse Vasco vai dar trabalho, viu? Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Cara, a 777 ela tem a grana, aspas, infinita, como eu falo com o Grupo City. O Vasco, para quem não sabe, foi um dos times que mais investiu e gastou e torrou grana no mercado da bola a temporada passada. E o time foi o 15º colocado. Na última rodada, tendo que fazer o gol aos 40 do segundo tempo para ficar na Série A. Aí começa a temporada, gasta mais grana, vamos gastar mais grana, gasta, grana, e simplesmente o time não consegue. O Vasco nem tem um time assim, né, 100% formado de bons jogadores. Pela grana investida, o Vasco deveria ter um time sólido na defesa, no meio campo e no ataque. É grana alta que a 77 investe. Mas não resulta em nada dentro de campo até o momento. Não ganhou o Campeonato Carioca, não fez nenhum grande Campeonato Brasileiro até o momento, né? Eu sei que é uma temporada e um quebradinho agora, que nem começou direito a temporada. Na Copa do Brasil, o Vasco foi humilhado pelo Água Santa. A diferença é que o Vasco não perdeu o jogo. Aliás, o Vasco estava perdendo, sendo humilhado, aí acha um gol aos 46, empata a partida com o Piton e o jogo vai para os pênaltis e o Vasco acaba se classificando. Foi humilhado pelo Água Santa. O Água Santa não é nem Série B, gente.
O Vasco foi humilhado pelo Nova Iguaçu. É a realidade. Mas acabou ainda assim não perdendo o primeiro jogo, depois acabou sendo eliminado. Então, o trabalho do treinador não é bem executado. Se tu pega o Nova Iguaçu e tu toma vareio de bola, se tu pega o Iguaçu e tu toma vareio de bola, se tu pega o Criciúma e tu toma 4-0, gente, o trabalho do treinador não está sendo muito bem feito. Beleza, falta mais peças aqui, ali, beleza. Mas, pô, quem tem Payet, Vedita, eu gosto de chamar de Vedita, tá? Não gosto de chamar de Vegete, não. Vedita, que tem o esforço aí que o Vasco contratou e tal, tem um bom goleiro lá, o Jardim e tal. Tem um time ali decente para não tomar tanto vareio de bola como o Vasco toma em São Januário. O trabalho não está sendo bem realizado, bem executado. E assim, essa derrota do Vasco, antes da gente passar os gols, ela foi histórica a tal ponto que a torcida do Vasco aplaudiu o Criciúma. E além disso, gritou olé quando o Criciúma trocava passe. Eu nunca vi isso, a torcida do Vasco reconhecer uma grande atuação do Criciúma, de um adversário, né, em São Januário, e o Vasco tomando uma goleada aqui, ó. Olé, olé, olé. Eu já presenciei, né? Fui para a Ilha do Retiro, inclusive, lá em 2010, que o Sport toma 3-0 do Avaí. E a torcida do Sport se virou, né, de costas para o campo, alguns, e outros estavam gritando olé quando o Avaí trocava a bola. É humilhação mesmo, cara. E aí, vamos lá. Palmas em São Januário. Torcedor do Vasco aplaude o Criciúma. Um momento histórico que vivemos. O torcedor do Vasco mostrando a sua grandeza, toda a sua dignidade. Na bronca com o time e com a diretoria. Mais um momento muito digno. Aplaude aí o Criciúma, que vem da Série B e enfia 4-0 no Vasco em São Januário. Uma cena inusitada. Sem mais enrolação, vamos agora para os gols da partida. E vamos pegar aqui a tabela de classificação. A galera aí que vai brigar para não cair, em tese, né? Vitória, Juventude, Atlético Goianiense, o Vasco, né? Talvez pode ser que o Vasco briga ali até o final para não cair de novo. Dá para pegar o Cuiabá. Não foi um bom resultado essa vitória do Criciúma, não, tá? Foi um péssimo resultado, porque o Criciúma, em tese, vai brigar até o final para não cair. E aí o jogo ele se desenha da seguinte forma. O Vasco com a posse de bola, tendo o controle ali da posse, mas sem criar muita coisa, sem ter um grande volume ofensivo, sem criar muitas chances claras de gols, aquelas chances cristalinas. Tem um lançamento de Hugo Moura, a cabeçada para fora, raspando a trave, mas é um cruzamento de 20, 30 metros, não é uma jogada construída de pé em pé. Depois tem uma finalização de Paulo Henrique, a bola vai raspando a trave, mas não sai o gol do Vasco, ali foi uma boa oportunidade que o Vasco cria. Só que aos 31, o Criciúma ele faz um golaço no Felipe Matheus. E é um gol que o Criciúma, ele dá um balão para cima, um bombão. Bolazier ganha a bola na dividida de cabeça e desvia a bola para Felipe Matheus. E Felipe Matheus foi muito feliz na finalização. Pega esse rebote aí do desvio de Bolazier e finaliza de primeira, no ângulo, sem chances para Léo Jardim. 31 do primeiro tempo, 1-0 Criciúma. Vou voltar aqui mais uma vez o gol do Criciúma na partida, que vale a pena, um golaço de Felipe Matheus, que foi um dos melhores em campo nessa tarde de sábado. Beleza, 1-0 Criciúma, 31 do primeiro tempo. Depois daí, o que é que o Criciúma fez? Antes de passar os pontos do Criciúma, vamos pegar o Vasco. Payet perde um gol na pequena área, ele finaliza a bola na trave. O Vasco poderia ter empatado o jogo. Aos 42, Verratti sofre o pênalti, bate o pênalti e perde. O goleiro Gustavo fez uma defesaça na cobrança de pênalti de Verratti. Muito seguro na cobrança, ele foi lá e defendeu. Ou seja, o Vasco cria duas chances claríssimas aos 36 e aos 42, que poderia até empatar e virar o jogo, mas não converte as chances criadas. Aos 48, o Criciúma ele tem uma cobrança de falta de Arthur Caíque, ele mesmo, ex-Sport. A bola vai perigosa no gol, e o Jardim espalma para escanteio. Na cobrança de escanteio, sai uma bola na trave, cruzamento, desvio de cabeça e a bola vai na trave. O Criciúma deu uma abafa ali na reta final do primeiro tempo. Criciúma conseguiu marcar bem a equipe do Vasco, explorar bem as jogadas em contra-ataque, em transição, na maior parte do tempo, apesar de mesmo assim o Vasco ter criado boas oportunidades. Depois disso, acaba o primeiro tempo. E aí vem, né? Não é mole não, tem que ser homem para jogar no Caldeirão, e vem 7-7-7 vergonha, a torcida xingando, vaiando o time, e vem o segundo tempo. E o Criciúma, com 2 minutos, 1 minuto e meio ali, né? 2 minutos praticamente, vem o passe de Bolazier, finalização de Felipe Matheus, 2-0 para o Criciúma. E aqui vem a tiração de sarro e a provocação de Bolazier, tá? Olha o que ele faz, ele domina a bola e gira. Ele brinca, ele tira sarro, ele provoca. Aos 7 minutos e meio. E aos 9, Bolazier recebe uma jogada em transição, dribla Hugo Moura, finaliza e o Léo Jardim não consegue fazer a defesa. E aqui o Vasco já estava entregue, irmão.
Nesse 2-0, o Vasco aqui já estava entregue. O Criciúma com muita liberdade no meio campo para produzir as oportunidades claras em contra-ataques, com muita liberdade para trocar passes, não existia uma forte marcação no portador da bola, era um Criciúma tranquilo em campo, leve, solto, do jeito que o Criciúma gosta de jogar, jogando em contra-ataques. E aí Bolazier pintou e bordou para cima do Vasco. Fez o terceiro gol do Criciúma, dribla o Moura mais uma vez, faz o 3-0, e o quarto saindo de Júlio e cabeça de Meritão para fazer o 4-0 e o Vasco ser humilhado em pleno São Januário. Bom, eu assisti o jogo todinho, tá? Foi um dos primeiros jogos que eu assisti do Vasco da temporada e não me deixou uma boa impressão. Assisti Vasco e Nova Iguaçu, parte do jogo, não me deixou uma boa impressão. Assisti parte do jogo de Vasco e Água Santa, não me deixou uma boa impressão. E assisti hoje o jogo todo de Vasco e Criciúma. Porra, tomou 4-0 do Criciúma em São Januário. Mais uma vez, não me deixa uma boa impressão. O time tem muitas limitações, mas eu vejo que o trabalho do treinador até o momento é fraco. Pode ser que melhore com o decorrer da temporada. Se vai ou não, eu não sei. E aí, meus amigos, eu quero pegar o ponto de vista do Fortaleza. O Fortaleza vai jogar contra o Vasco agora na próxima quarta-feira. Fortaleza que vem bem, numa batida de bons jogos, de boas vitórias contra o Boca Juniors, meteu 4-2. Vem na crescente, no melhor momento do Fortaleza na temporada, e vai pegar um Vasco que acabou de tomar de 4, em pleno São Januário. Ou seja, foi muito bom essa derrota do Vasco para o Fortaleza, que vai ter o primeiro jogo na Copa do Brasil no Castelão. Então, é um jogo que, se de fato querem derrubar Ramon Menezes, o Vasco vai perder para o Fortaleza. E lógico que o Fortaleza é favorito, jogando lá no Castelão. Então, assim, pegando o ponto de vista do Fortaleza, essa derrota foi ótima para o Leão do Pici. Régua passada no Fortaleza, rapidamente, que ainda vai ter o jogo amanhã do Fortaleza contra o Bragantino. O Vasco está aqui na 16ª colocação, já jogou 4 partidas e tem apenas 3 pontos conquistados. Ganhou um jogo e perdeu as outras 3. Ganhou ali na estreia contra o Grêmio, mas depois perdeu para o Red Bull Bragantino 2-1, perdeu do Fluminense 2-1 no Clássico e agora perdeu mais uma contra o Vasco, contra o Criciúma, foi mal por 4-0. O Criciúma está bem até o momento, são 3 jogos e 5 pontos conquistados, tem um jogo a menos do que o Vasco e tem 2 pontos a mais, ou seja, é uma boa campanha do Criciúma até o momento que não perdeu no Campeonato Brasileiro. E vários times aqui, nem jogou ainda, o Vasco tem 4 jogos, mas o Vasco tem mais jogo do que todo mundo aí no Campeonato Brasileiro. O Vitória, se vencer, passa o Vasco, o Corinthians, se vencer, passa o Vasco, o Cuiabá, se vencer, passa o Vasco, e o Atlético Goianiense, se vencer, pode passar o Vasco. Tem que ver também a questão do saldo de gols, né? Mas se vencer, passa o Vasco também. Então, assim, o Vasco pode terminar a rodada na lanterna do Brasileirão. Será que vai ser mais um ano de perrengue, de sofrimento? Vamos ver, né? Aguardar. Vão torrar mais grana lá em julho. Se vai ser bem investida a grana ou não, aí eu não sei. Abraço para todo mundo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.